Jesus. Muito bem-vindos à Casa de Timóteo. E a palestra de hoje é uma palestra especial que nós temos o prazer de receber um convidado aqui na casa que vai falar sobre hábitos alimentares. É a primeira vez que a casa aborda o assunto sobre vegetarianismo, sobre a relação com os animais. E quem vai falar conosco hoje é Denilson Santana. Ele é psicoterapeuta reencarnacionista e palestrante espírita. O tema da nossa palestra de hoje é hábitos alimentares e o nosso relacionamento com os animais, à luz da doutrina espírita e da ciência. Então eu convido o Denilson para fazer. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Jesus nos abençoe, nos envolva. A gente vai tratar desse assunto então, que é a relação nossa de almas encarnadas com a natureza, com o meio ambiente, com os animais. Nós somos espíritas, então o objetivo da doutrina espírita é a evolução, é a transformação através da reforma íntima. Então é uma religião que nos desafia de alguma maneira, né? Porque ela faz com que a gente lance um olhar para nós mesmos, avaliemos a nós, nossa conduta, e a partir dessa auto-observação conseguir irmos mudando, né? Dentro da psicologia a gente tem um lado que é conhecido, que é o que a gente conhece sobre nós mesmos, né? E tem um lado que a gente desconhece, que é chamado sombra. A gente não evolui se não olha para essa sombra, se a gente não olha para aquilo dentro da nossa própria concepção, né, de inconsciente, que é feio, que é... A gente precisa olhar para isso. Esse é o trabalho da reforma íntima, né? A gente olha isso no total, tem que ter coragem para olhar isso. Embasado na vida de Jesus, é quando Jesus vai para o deserto e confronta por 40 dias e 40 noites, dentro dessa simbologia, o próprio Satanás, não é isso? Simboliza que nós precisamos confrontar os nossos demônios camuflados, o que na psicologia se chama então sombra, né? Que o psicólogo suíço Carl Gustav Jung chamou de sombra, né? Porque nós estamos numa religião que nos desafia a melhorarmos, a transformarmos. Se somos sempre o mesmo, não evoluímos, né? Para que evoluamos, precisamos nos transformar, e só nos transformamos quando olhamos aquilo que precisa ser mudado, né? Nesse sentido, o assunto de hoje vai trazer especificamente um olhar que a doutrina espírita traz sobre os animais, nossos hábitos alimentares e nosso relacionamento com a natureza, que via de regras nós espíritas não observamos muito. Não o espiritismo. O espiritismo enquanto doutrina, a gente vai ver agora que ela é, na sua essência, uma religião cujo amor e compaixão é uma comunhão com toda a natureza, né? Mas nós espíritas, nesses 150 primeiros anos da doutrina, passamos meio desapercebidos. Então é esse o estudo de hoje, né? Então a gente começa com o primeiro livro, já o Livro dos Espíritos. Kardec, ele lança perguntas sobre a questão da alimentação, dos animais, e no item 607A, a espiritualidade nos diz isso aqui, ó: estais longe de conhecer inteiramente os animais. Quando nós lemos isso como espíritas, via de regra, a nossa interpretação sobre o assunto é de que, na próxima encarnação a gente pensa sobre isso. Vamos continuar do jeito que a gente está. A gente está longe mesmo de conhecer, né? Veja, a espiritualidade às vezes está nos falando A, mas a gente está ouvindo B. Então, esse trabalho é um trabalho apenas de pontuar, trazendo dentro da própria doutrina, das obras clássicas, algumas coisas, algumas abordagens sobre esse nosso relacionamento. Então, quando a espiritualidade está nos dizendo estamos longe de conhecer inteiramente os animais, ela está nos chamando a atenção para precisamos prestar atenção nos animais, precisamos observá-los, aprender com eles, tem alguma coisa para a gente aí. O Emmanuel traz essa frase que eu acho bastante impressionante: sejamos mais humanos para com os animais. Então, veja só, tratamento humanizado para os animais. Incluí-los sim na compaixão humana, na nossa humanidade. Mas aí a gente precisa, isso lança um olhar para nós, né?
até que ponto somos humanos? Não é? Porque nessa evolução, vai parecer algumas redundâncias na minha fala, assim, né, para enfatizar, né? Mas nessa transição natural dentro da natureza, a gente vem de minerais, vegetais, animais, a gente está na direção da angelitude, não é isso? Então, entre os animais e a angelitude, tem um estágio chamado de humanidade. O fato de estarmos na forma humana não quer dizer que já tenhamos atingido esse nível de humanidade. Primeiro somos humanos, para depois objetivarmos a angelitude. Nós estamos numa forma humana. Então a gente está parecendo com um animal? Não. Essa animal é o elefante, é o cachorro, não é? É a raposa. Quando nós estamos na forma humana, mas ainda não alcançamos a humanidade, por causa do nosso sistema racional, nós tornamos uma coisa chamada bestial. É uma forma híbrida. Não é humano ainda, mas também já não é mais puramente animal. Porque a gente é capaz de fazer estragos na natureza que nenhum animal é capaz de fazer. Absolutamente nenhum. Mas o homem é capaz de botar em risco a própria existência de 7 bilhões de seres humanos dessa nave-mãe. Né? Então isso é chamado de bestial. É a bestialidade. Por isso as formas mitológicas trazem os monstros em formas humanas. Você olha, não é um animal, não é um cachorro. Mas também não é homem, mas parece que é homem. Por isso essas formas híbridas de monstruosidade. Né? Ainda me lembra Renato Russo também, Legião Urbana. Né? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance, né? Isso é uma antítese. A humanidade é desumana? Sim. Como nós humanos nos tratamos? Né? Então, primeiro, resgatar a nossa humanidade, estendê-la a todo o reino. Né? Aqui, um dos livros do André Luiz, cada livro tem um mentor, né? O Alexandre, o mentor do André Luiz, nessa aula específica, diz: se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Ele está fazendo a seguinte comparação. Nós estamos para os animais assim como os mentores estão para nós. Ou seja, nós somos os mentores dos animais, os guardiães dos animais e da natureza. A gente está muito mais para diabo deles do que para mentor. Carver Schutel, esse importante espírita aqui no interior de São Paulo, ele diz: lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam. Então, os animais pensam. Quem tem um animalzinho em casa sabe esse raciocínio. E eles têm sentimento. Né? Mas isso não é só para gato, cachorro. Aliás, existem outras formas, baleias, golfinhos, vacas, cavalos, porcos, que têm um sistema nervoso, que tem uma capacidade de sentir e pensar superior ao seu cachorro. Veja que impressionante. Emmanuel, nos ensinando nesse sentido, diz: os animais são os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. O que o Emmanuel está dizendo? Que em relação aos animais, nós somos os protetores e os amparadores dos animais. Essa é uma das nossas missões no planeta. Quando a alma encarna, ela encarna para evoluir. Então, a gente evolui em que sentido? Primeiro a gente descobre, né, rapidamente, né, um pouquinho da terapia, né, assim, a gente observa em nós que lado sombra aparece muito em mim. Eu sou muito irritado, então o que eu preciso corrigir é a irritação. Se eu sou uma pessoa ciumenta, o que eu vim corrigir? O ciúme. Se eu sou preguiçoso, a preguiça. Geral, a gente, costume da gente terceirizar a nossa evolução. Eu estou irritado porque ele fez isso. Olha o trânsito, olha a política do meu país. É o contrário. A gente veio num lugar com determinadas pessoas porque elas são os gatilhos emocionais para que venha à tona o que a gente precisa curar.
Porque se você está numa colônia espiritual, como o nosso lar, vai tudo fluir maravilhosamente bem. É uma sociedade, né, ecológica perfeita, né, onde não há uma ascendência de exploração, por exemplo. Então nós estamos aqui para que o nosso lado sombra venha à tona. E aí a gente possa curá-lo, na hora que ele vem à tona. Agora, se eu acho que eu estou com raiva porque a culpa é do outro que me irritou, se eu estou deprimido porque o mundo é um lugar cruel, cinza, por isso eu me deprimo, porque não adianta fazer nada, isso só está mostrando o que é que a gente veio evoluir dentro do nosso lado sombra. Não é? E aqui, quando lemos Emmanuel nos dizendo isso, o Emmanuel está chamando para uma das nossas missões, que é, em relação aos animais, sermos protetores e amparadores. Tem uma doutrina que está nos dizendo: ei, alma encarnada, os animais não estão aí por acaso. Isso é algo, por exemplo, que nós espíritas nem se debruçou sobre esse assunto. Passou batido. Como se Emmanuel nem tivesse dito. Então, vamos, proteção e amparo. Somos os protetores e os amparadores. Mais uma vez o Carl Schuttel: o desprezo e os maus tratos aos animais estão em completo desacordo com as leis do amor e da caridade. Aí a gente pensa, mas eu não maltrato nenhum animal. Né? É uma estrutura. Eu vou falar uma coisa que está bem fora de moda agora, aqui no Brasil, né? Mas não deixa de ser interessante. Um escritor alemão, que é o Karl Marx mesmo, né? Ele citou uma frase sobre os objetos que ele chama de um conceito de fetichismo do objeto. Por exemplo, aparece aqui, vamos supor que tem aqui um pedaço de carne, um bife. Parece que ele apareceu magicamente aqui, né? Não, tem todo um processo. Essa vaca estava onde? Como ela foi tratada? Como ela foi assassinada? Depois tem o seu esquartejamento, provavelmente funcionários também que trabalharam nisso. Quer dizer, quando esse alimento está no nosso prato, ele teve todo um processo, ele não é mágico. Isso é o fetichismo do objeto. Parece que surgiu magicamente à nossa frente, né? Não é isso. Ela tem um processo de justiça ou de injustiça, de exploração humana e animal ou não é? Então, quando Carl Schuttel nos fala dos desprezo e os maus tratos aos animais, precisamos sair dessa superficialidade, né? Assim, só da superfície das coisas. Esse alimento tem uma origem, tem uma produção. Como foi? Não faz, não importa. Eu não me matar, mas está aqui, mataram para mim. Né? Ou seja, patrocinamos isso. Isso é desprezo. É o contrário de prezar. Né? Por exemplo, a gente está aqui essa tarde, vocês vieram, a gente preza essa casa que nos acolheu, vocês que vieram. Né? Isso é prezar. Né? Quando a gente fala conhece alguém, é muito prazer. Né? É um prazer estar aqui. Né? Então, isso é prezar. Desprezar, não se importa, não estou nem aí, não é comigo. Então, o que o Carl Schuttel está nos chamando a atenção, o Espiritismo tem isso, né? Esses mentores, quando nos falam, é como se fosse um suco concentrado. A gente precisa diluir para poder conseguir dar conta de digerir. Então, não despreza os animais. Se nós somos muito superficiais, não percebemos o que os nossos hábitos causam, né? Dentro de toda essa engrenagem na qual estamos inseridos. Então isso aqui é um olhar de contracultura, é um olhar de eu não vou com a manada, calma aí, deixa eu observar isso aqui, mas não está certo. Na época de Paulo de Tarso, né, a gente tem a história de Nero, né, quando Nero ateia fogo em Roma, ele culpa os cristãos, não é isso? Aí é que começam a levar os cristãos para as arenas. E era divertidíssimo, porque aí a população ficava nas arenas, soltavam-se os leões famintos e deixavam os cristãos ali serem devorados. E esse era o espetáculo de domingo à tarde para as famílias romanas. Ver os cristãos serem trucidados pelos leões. Alguém, com certeza, olha aqui e fala, mas isso não está correto. Mas para a época, isso era divertidíssimo. A culpa é dos cristãos mesmo.
Deixa eles serem devorados pelos leões. Né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos apreciado isso há 2000 anos atrás. Né? Mas agora estamos lançando um olhar sobre isso. É a mesma referência com relação aos animais. Mas o mundo inteiro come carne, todo mundo abate. Sim. Na época de Newton era normal ver cristão ser trucidado. Só cristão mesmo. Não vale nada. Cristão, judeu da Palestina. A gente está em Roma. Guardadas as devidas proporções, 2 milênios. Não, mas só é animal. Só uma vaca. Pode comer. Não é? Então, é esse olhar que a doutrina, desde o começo, nos trouxe. E a gente, 150 anos depois, está na hora de, pelo menos, refletirmos sobre isso. Você veja que assunto indigesto neste domingo à tarde, né? Bom, então, comentando sobre esse trabalho que a gente está fazendo, isso aqui foi a introdução. Eu, Elias, a Regiane, Carol, Felipe, né, temos algumas pessoas aqui do ABC, nós somos colaboradores do MOVE. O MOVE é o Movimento Vegetariano Espírita. Sim, isso existe. São pessoas do mundo todo, pelo menos aqui no Brasil todo e alguns membros da Europa, sobretudo Portugal, está mais engajado nesse processo, e eles fizeram esse seguinte trabalho, que vai aumentando. Pegar as obras clássicas da doutrina espírita e encontrar ali as referências sobre a relação do humano com os animais. Até este momento, há 200 referências em 130 obras espíritas. Não é pouco. Não é pouco. Ou seja, está na hora da gente trazer esse assunto. Né? Dentro do processo da reforma íntima, a gente diz assim, quando você pega um assunto amplo, o Espiritismo é amplo. O Espiritismo é muito amplo. Então a gente tem aqui um guarda-chuva de ações que determinam a caridade e a direção para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima. O que estamos fazendo nesse trabalho a gente pega, só um filete do assunto e traz, e a gente aprofunda ele. Quando a gente está no mundo acadêmico, no mestrado, doutorado, isso é chamado corte epistemológico. Não é? A gente tem lá um guarda-chuva de assuntos, escolhe um só e aprofundamos esse assunto. Então é isso que o MOVE está fazendo, trazendo a atenção especificamente para como nós, espíritas, nos relacionamos com os animais, né? Baseado na própria doutrina. E nós começamos então, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, que é onde tudo inicia, dentro do nosso segmento cristão. Kardec faz uma pergunta que sempre me impressiona muito, porque estamos no ano de 1857. E Kardec pergunta para a espiritualidade, aqui na questão 723, a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Veja que é muito cedo para alguém pensar nisso. Me impressiona muito mais a pergunta, até mesmo do que a resposta. Porque de onde que Kardec, na França do século XIX, vai tirar uma pergunta dessa envergadura moral quando ninguém falava? Imagina, os seres humanos eram trucidados, tratados como escravos. Não é? A escravidão no Brasil aqui estava em pleno vapor. Você vai se preocupar com animais? Não se preocupava nem com o ser humano, não tinha nem saneamento básico aqui, né? Então, é muito à frente do seu tempo, é muito pensador, é muito livre pensador, é muito filosofia. E isso lança um olhar para nós espíritas, que aos poucos eu percebo que nós vamos nos tornando, nós espíritas, uma religião pequeno-burguesa, exercitando muito pouco o livre pensar. Chamo a atenção para uma palestra do André Trigueiro, chamada Os Desafios do Espírita no Século XXI. Como nós nos posicionamos perante os desafios do século XXI na América Latina, na América do Sul, é um tanto diferente de alguns desafios do Kardec no século XIX na Europa. Há algumas contextualizações que precisamos fazer e equiparar para mantermos a essência. A primeira característica, vendo Kardec, é livre pensador. Pensa fora da caixa. Está
além da sua época, vê a distância e questiona os valores corporificados pela sociedade. Ele questiona o status quo, aquilo que é mainstream ou senso comum. Ele está questionando. Né? Não é vida de gado, não segue na manada. O espírita, por excelência, deve lançar uma reflexão sobre o que acontece no contexto do senso comum e observar, porque senão não seremos seguidores do Kardec no sentido do livre pensamento. Nós apenas seguiremos um contexto, uma religião mediana, pequena burguesa. O espiritismo não é assim, em essência. Tipo, passa a mão na cabeça, aceite Cristo que você será libertado. Não, dá muito mais trabalho que isso. Não basta dizer-se espírita, né? Então Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ou seja, raciocínio, reflexão, pensamento fora da caixa. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Em 1857, olha a resposta da espiritualidade. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, o ser humano, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. A espiritualidade disse que é para ser vegetariano aqui, claramente? Condenou aqui o vegetarianismo? Não. No entanto, nessa resposta de 1857 é que encontramos algumas pessoas dizendo não, a espiritualidade diz que pode comer carne. Porque, na verdade, isso significa eu estou interpretando de acordo com o meu interesse. Então, essa é a primeira resposta de 1857, ficou em aberto. Se alimente conforme a sua natureza e requisite para executar a lei do trabalho. Você tem a obrigação de cuidar bem do seu corpo. Quase 10 anos depois, 11 anos depois, um pouco mais de 10 anos, no livro A Gênese, olha o que é escrito por Kardec. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Estou dizendo que o espiritismo é uma religião progressista. Conforme as situações novas vão surgindo, então temos uma resposta nova para essa situação nova. Não é isso? Na época de Kardec, o vegetarianismo, o meio ambiente, não era realmente o ponto principal naquele momento, século XIX. A gente está falando de um período onde sequer energia elétrica existia. Então é um outro contexto histórico, né? Então, se houver alguma coisa ultrapassada, a própria doutrina, acompanhando a ciência, ela se equipara, né? Chico Xavier, aí é ele mesmo, né, quem diz numa entrevista: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. O que diz o Chico aqui? O mesmo que Emmanuel havia dito sobre ser o protetor. Né? Estamos para auxiliar no seu progresso, na mesma proporção que os mentores nos auxiliam. No ano de 1941, quase 100 anos após aquela resposta no Livro dos Espíritos, no livro Consolador, também de perguntas e respostas, a mesma pergunta que Kardec fez é feita de novo agora para o Espírito Emmanuel. A pergunta é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? É a mesma pergunta, né? A gente pode comer, só que agora são 100 anos depois no Brasil. O médium é Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel. Olha o teor da resposta agora. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Emmanuel
agora aqui, deixa dúvidas sobre o vegetarianismo ou não? Aqui não, mudou. São quase 100 anos depois. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Deixou brecha para dúvidas? A resposta por Emmanuel. Tipo, mas pode comer. Então veja só. Evitar duas atitudes extremas. Uma, sentir-se envergado pelo peso da culpa. Não. E a outra, não se prepare em absolutamente nada para mudar os hábitos alimentares. Livre pensamento. Conhecer o lado sombra. O que a gente precisa ajustar para estar alinhado com o que a espiritualidade está nos trazendo. Quais são os ajustes, as mudanças que nós vamos lançar sobre nós mesmos nessa estratégia de reforma íntima para ficarmos alinhados com o que o Espiritismo nos ensina. Então, é uma nova era de fato, porque é um assunto que não se falava. E hoje, dentro da própria doutrina, existe um nome, o movimento vegetariano espírita, dentro do próprio corpo da doutrina. Nesse livro do André Luiz, através do Chico Xavier, Os Mensageiros, o benfeitor Aniceto, ele vai falar um pouco sobre como deve ser o relacionamento do homem com a natureza. Ele está falando de quem trabalha no campo, no cerrado, na floresta, né? Porque nós estamos no centro espírita urbano, na cidade, né? Mas existem os trabalhadores da agricultura, que lidam com a agropecuária. Como é esse relacionamento? Ou deveria ser, segundo o mentor de André Luiz no livro Os Mensageiros. Então, esse benfeitor diz o seguinte para o André Luiz: auxiliemo-lo a amar a terra. Esse lo se refere ao ser humano. Auxiliemos os seres humanos a amarem a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nós precisamos sim dos animais, não é? A gente viu nos desenhos aí, por exemplo, o labrador, né, que é um cão-guia. Então, vocês viram que a IBM, por exemplo, foi uma das primeiras empresas que começou a colocar cães, se não me engano foi Collins, os primeiros, né, nos escritórios para desestressar os funcionários. Qual a função do cão? Só ser cão. Andar para lá, ele vem, lambe vem aqui, dorme, faz uma graça, desestressa o funcionário e aí ele consegue ir mais profundo na sua produtividade. Quem foi a primeira pessoa a pensar isso no mundo? Uma psicóloga indiana brasileira, Nise de Oliveira, que trouxe cães para dentro de um hospício. Se você conhece a história, a reação do governo público foi truculenta em relação a isso. Mas quem inaugurou isso foi uma brasileira. Mas aqui no Brasil não se deu a menor atenção a isso. Empresas norte-americanas depois utilizaram essa técnica com excelente sucesso. Como é de acontecer, né? Assim. Então, amar a natureza e valer-se da cooperação dos animais sem o extermínio dos animais. Nessa época, quando nós alcançarmos isso, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. O Espiritismo nasce em Paris, na França, no meio urbano, mas é uma religião ecológica. O Espiritismo, em essência, protege a natureza, o meio ambiente, os animais. É uma religião na sua essência, que nos mostra a interação harmoniosa com o meio.
Nós espíritas talvez não tenhamos desperto para isso, mas a doutrina sim, na sua essência. Haja vista que todas as vezes que a gente vê um livro onde a entidade desencarna e vai para o mundo espiritual, vai acontecer conosco, né? Se tudo der certo, né? Na melhor das hipóteses, a gente vai acordar no hospital, né? Dorme, acorda, aí vai achar estranho porque vai surgir, né? A tua avó, que já desencarnou há 40 anos antes de você, vai aparecer, aí como você é espírita, você já sabe o que aconteceu, né? Mas a gente vê que quando esse espírito que desencarnou, saiu da Terra e teve esse mérito de ir para uma colônia, quando começa a sair do quarto de hospital, o que é que está ao redor desse hospital? Sempre natureza. Tem jardim, tem bosque, tem lago, tem animais e tem boa música. Música instrumental, música clássica, né? Isso quer dizer que se eu gosto de pagode, eu não vou para lá? Acho que você vai para um lugar que tem pagode. A gente vai para onde tem atração. Como limárias de ferro sendo atraídas por imã. Aquilo que a gente vibra mais é para onde vai, né? Então, se você é corintiano, nossa, né? Você também faz isso, né? Depois corta aí. Tem que editar isso. A gente é atraído para onde a gente vibra. Mas é para chamar a atenção de que na espiritualidade superior sempre há natureza aprazível. Isso me lembra de um muçulmano comentando os hadiths de Muhammad e do Alcorão, que ele diz que a gente avalia o nível ético e moral e espiritual de um local pela natureza. Então, se você vai para uma cidade do interior, tem bosque, tem parque, tem rio de verdade, tem peixe, significa, pode ver, a egrégora da cidade é agradável. Você gosta de estar lá. As pessoas falam bom dia, boa tarde, até mais para cá, porque tem natureza, ela é um reflexo do conjunto daquelas pessoas. Aí você vai para outra cidade, o ar é poluído, a água é cheia de cloro, não tem parque, não tem bosque, tudo é pesado, o rio é um esgoto a céu aberto, Tietê, Pinheiros, né? Retrata o nível coletivo desses moradores, né? Então, nós como espíritas somos convidados aqui, nesse trecho do livro Os Mensageiros, a sintonizarmos com qual é o nosso papel e nossa missão de encarnados neste planeta. Somos guardiões e protetores. Não é à toa, né? A maior floresta do planeta Terra está no Brasil. A maior reserva aquífera do mundo está no Brasil. E nós estamos aqui também. Qual é a nossa missão? Destruir tudo isso, claro. Passa pela cabeça? Nós somos os guardiões e os protetores. Pelo jeito, péssimos guardiões e protetores, mas enfim, a missão é essa. Estamos aqui para cuidar, proteger e amparar os animais. O Senhor encontrou, junto aos animais, o seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. É Emmanuel que está de novo nos chamando a atenção para pensarmos que, quando Jesus nasce, o governador planetário, a alma mais iluminada deste planeta, né? O centro de todas as nossas devoções e busca pela transformação. Quando Jesus nasce, com exceção de papai e mamãe, né? José e Maria estão lá, né? Nenhum ser humano foi convidado a ver esse espetáculo. Mas os animais foram. É isso que Emmanuel está dizendo. Ele está nos conclamando a uma reflexão.